you, you can be me. Bom dia, prezados acadêmicos. Eu sou o professor Ricardo Bach, da Universidade Estadual de Montes Claros. Leciono a disciplina de Citologia e Histologia para os cursos locados no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. E agora, nesse primeiro momento, nós vamos ver uma matéria que se chama adaptação celular, para a gente entender um pouco essa variação de tamanho da célula, de volume e quais são as causas que levam a isso. Inicialmente, tem essa frase aqui, distúrbios do crescimento e da diferenciação celular, e a gente tem que analisar um pouquinho esse esquema. Então, esse esquema, a gente está observando aí que o seu organismo vai ter uma agressão. Essa agressão, ela pode ser uma agressão traumática, às vezes um carro passa em cima de um braço de um indivíduo. Ela pode ser uma agressão química, não é? Tabagismo, por exemplo, hidrocarboneto policíclico. Pode ser uma agressão infecciosa, um vírus, uma bactéria, que ataque ali o seu tecido. Enfim, diante dessa agressão, o seu organismo vai entrar num mecanismo de defesa, vários mecanismos de defesa. Você tem um traumatismo, tem uma ruptura de um vaso sanguíneo, vai se liberar adrenalina, dar uma vasoconstrição para não extravasar tanto sangue. Você entra em contato com um micro-organismo, os seus leucócitos vão ser ativados ali para defender o seu organismo contra aquela infecção. E depois que passou esse momento de resposta de defesa, a célula, o tecido, eles vão ter dois caminhos a seguir. Ou eles vão para a morte celular direto, mediante essa agressão. Vocês estão vendo aqui, ó, essa seta aqui direto já indo lá para a lesão celular, não é? Ou eles podem entrar na nossa matéria de hoje, que se chama adaptação celular. Olhem essa frase aqui, ó. As células se adaptam a alterações aceitáveis em seu ambiente, modificando o metabolismo ou padrão de crescimento. Então, os nossos tecidos, eles têm uma homeostase própria, de se autorregular, independente de variações externas. E o que acontece? É lógico que a célula, né, ela não deseja morrer, sofrer lesão, ela vai tentar o máximo possível se adaptar a essas alterações adversas, a essas agressões que vêm do meio. Só que ela vai conseguir chegar nessa adaptação desde que essa agressão não seja muito violenta, né? Então imagina um carro passou em cima do braço de uma pessoa, uma carreta. Como que o tecido vai conseguir ter alguma defesa contra uma agressão tão violenta que ele foi submetido? Então, na verdade, ele vai tentar, entendeu? Tentar suportar aquela agressão, mas dentro de um certo limite. Olhem alguns exemplos que a gente vai contextualizando melhor, e são exemplos que vocês ainda vão entrar muito em contato com o curso de Educação Física, não é? Mas já vamos entendendo um pouquinho alguns conceitos que a gente vai conseguindo entender melhor a matéria. Então, atrofia simples, né? O que é uma atrofia? Uma atrofia é uma diminuição de volume celular. Se o órgão tem 4 células, ele continua tendo 4 células, porque não é uma diminuição de número, é apenas uma diminuição de volume. Organelas como retículo endoplasmático, liso, rugoso, complexo de Golgi também se atrofiam, a célula diminui e vai entrar nesse outro estado, não é? Que é essa diminuição de volume.
Existem atrofias fisiológicas, por exemplo, a velhice, né? Você pesar um cérebro de um idoso, ele é mais leve do que o cérebro de uma pessoa jovem. Então, os órgãos, naturalmente, eles entram em atrofia. Mas tem situações patológicas que podem fazer com que aquele tecido ele tenha essa diminuição de volume. Então, alguns exemplos, né, patológicos: atrofia por desnervação. Então, aqui nós temos tecido muscular estriado esquelético, é um corte na transversal do tecido. O tecido muscular esquelético ele é inervado pelo sistema nervoso somático, né? Aqui nós temos sistema nervoso central, né? Encéfalo, né? Encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, né? São que vão estar lá fazendo a placa motora com o músculo, né? Inserindo ali no tecido muscular estriado para liberar neurotransmissores, acetilcolina dentro do músculo para que se efetue a sua contração. Só que, se você tiver uma situação que cause uma desnervação, uma secção do nervo, o poliovírus, né, que ataca a inervação motora, então se você tiver uma desnervação, não vai ter o estímulo necessário para o músculo contrair, aquela célula vai se adaptar a essa situação e vai diminuir de volume. Outro exemplo, atrofia por falta de irrigação sanguínea. Então aqui eu coloquei uma imagem aqui do coração, né? Tem as artérias